Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes, rádio-ouvintes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos permita entender a sua palavra nessa noite, nos fale diretamente à nossa alma e nos abra as Escrituras para assim compreendê-las nesta ocasião. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 21, onde nos diz, desde o versículo 1 ao 8, Vi um cielo nuevo e uma terra nova, porque o primeiro então vi um novo céu e uma nova terra, passaram, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é: todas as coisas são feitas novas com o sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Por isso, é que em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, quando foi aberto o sétimo selo no céu, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Que coisa tão importante é que contém o sétimo selo, que ocasionou o silêncio no céu por cerca de meia hora? Um silêncio reverencial no meio dos habitantes do céu? É que este mistério contido no sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio por cerca de meia hora do céu. E São Pedro, em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, nos falando do que é um dia diante do Senhor, diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando se fala de um dia do Senhor, para os seres humanos é um milênio, ou seja, são 1000 anos daqui da terra. E quando se fala dos últimos dias, está se falando para os seres humanos dos últimos milênios. Por isso é que São Paulo, falando-nos do tempo em que Jesus Cristo esteve na terra pregando, diz que eram os últimos dias. Vejam, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ou 2 diz:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou ao povo hebreu por meio dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando? Nestes últimos dias, diz. E está falando 2000 anos atrás aproximadamente, diz. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. E como pode ser possível que fossem os últimos dias, aqueles dias de São Paulo e de Jesus, e transcorreram 2000 anos? É que para Deus, de Cristo para cá, para nós, transcorreram 2000 anos aproximadamente, mas para Deus somente 2 dias. Por quê? 2000 anos são 2 milênios, e 2 milênios diante de Deus são somente 2 dias. E agora, vejam vocês, porque isso é um dia diante de Deus é como 1000 anos para os seres humanos. E agora, vejam vocês como os últimos dias começaram no tempo de Jesus. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o primeiro dos últimos dias, que foi o 5º milênio para os seres humanos. E diante de Deus, pois começou o primeiro dos últimos dias de lá do céu. E agora, vejam vocês, são os últimos dias dos 3 últimos milênios para a raça humana, que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso, quando Jesus estava pregando, os últimos dias já tinham começado. Veem que não há nenhuma contradição na Escritura? Vejam, também o apóstolo São Pedro nos falando no dia de Pentecoste, quando muitas pessoas viram que o Espírito de Deus tinha descido sobre 120 pessoas que o esperavam ali no aposento alto. Alguns se perguntavam, o que significa isso? Pois essas pessoas são galileus e estão falando as maravilhas de Deus em outros idiomas. Em idiomas nos quais as pessoas que tinham chegado até ali tinham nascido em outras nações que falavam outros idiomas, e agora quando os discípulos de Jesus Cristo estavam no dia de Pentecoste falando das maravilhas de Deus, eles os entendiam nos diferentes idiomas, as diferentes nações nas quais aquelas pessoas tinham nascido. Mas como nunca faltam os zombadores, houveram zombadores ali presentes e, vendo o que estava acontecendo, diziam, estão bêbados, ou seja, estão embriagados, mas a opinião daqueles zombadores era uma opinião que não tinha nenhum valor, somente para serem condenados os zombadores. E agora, a pergunta dos ali presentes, o que significa isto? Teria uma resposta bíblica, e essa resposta São Pedro a tinha para aquelas pessoas. Diz capítulo 2, versículo 14 em diante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne? Para os últimos dias. E desde o dia de Pentecoste para cá, esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne que se arrependeu dos seus pecados, recebeu a Cristo como seu Salvador e recebeu o Espírito de Cristo, porque lavou seus pecados no sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. E assim é como Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em que tempo? Nos últimos dias. Esses são os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E agora, Jesus Cristo também falou
dos últimos dias. E vejam o que ele disse no capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Está falando dos últimos dias? Claro que sim. Mas está falando de um dos últimos dias. Está falando do último dos últimos dias, que é o terceiro dos 3 últimos dias. E o terceiro dos 3 últimos dias é o 7º milênio. Continua dizendo: Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Para quando será a ressurreição dos mortos em Cristo? Para o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio para os seres humanos. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados e nós os virmos, nós seremos transformados, porque a transformação dos que estamos vivos e lavamos nossos pecados, o sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo, nossa transformação é para depois que os mortos em Cristo ressuscitem. Disso também falou o apóstolo São Paulo, sendo ele um conhecedor deste mistério, o qual está em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E disse: E digo isto, irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, ou 49, se desejarem ler o 49, diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem de Cristo e também a semelhança de Cristo, porque Ele prometeu um corpo teofânico da 6ª dimensão para todos nós. Esse é o que recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo. E recebemos o seu Espírito Santo. Aí recebemos esse novo corpo da 6ª dimensão, um corpo teofânico parecido a este corpo físico que temos aqui na Terra, mas de outra dimensão. Esse é o corpo no qual vão os crentes em Cristo viver quando terminam sua vida terrena no corpo terreno. E vivem no paraíso, que é a 6ª dimensão, muito felizes, muito contentes. Não têm que trabalhar, terminaram os trabalhos dos seus trabalhos terrenos. Não têm que madrugar para ir ao trabalho, não têm que entrar no tráfego para se encontrar com um tráfego pesado que o carro quase não pode andar. Terminaram também de trabalharem nessas tarefas onde as pessoas se cansam e suam muito e se vive uma vida dura. Essas tarefas terrenas já terminaram para eles, porque eles estão em outra dimensão onde não se vive como se vive aqui na Terra, com estes afãs terrenos e com estes problemas terrenos, os quais provêm da queda de lá do Jardim do Éden. Mas agora vejam vocês, eles estão vivendo em um corpo teofânico da 6ª dimensão, no qual não sofrem, não dormem, não comem, não trabalham, nem se cansam. Mas eles desejam regressar à Terra para estar novamente em um corpo visível, em um corpo no qual eles poderão se comunicar conosco e compartilhar conosco. Será um corpo como o corpo de Jesus Cristo. Recordam quando Jesus Cristo ressuscitou? Apareceu a muitos, a seus discípulos e esteve aparecendo por 40 dias em diferentes ocasiões. Eles pensavam que era um espírito, mas Jesus lhes disse: não é um espírito, não sou um espírito. Venham aqui, toquem aqui, vejam que sou eu, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. E também, vejam vocês, não comem como os humanos comem. E pediu em seguida que lhe dessem algo de comer. Lhe trouxeram um pedaço de peixe e um pão, um pedaço de pão também. Comeu diante deles e perceberam que não era um espírito, mas que era Jesus Cristo. E agora, por que não o reconheceram? Por que não perceberam que era Jesus Cristo? Porque tinha ressuscitado. E quando a ressurreição ocorre para os escolhidos de Deus,
os que são velhinhos ressuscitam em corpos eternos e jovenzinhos que representam de 18 a 21 anos de idade. Assim que, se vocês tiverem familiares crentes em Cristo que partiram, e vocês estão esperando que regressem em breve, recordem, quando regressarem, serão jovenzinhos em aparência de 18 a 21 anos de idade. E Jesus Cristo teve uma mudança, pois foi ressuscitado, e foi ressuscitado, glorificado, foi glorificado, e, portanto, teve certa mudança pelo qual seus discípulos não puderam reconhecer fisicamente. Mas quando falava, então, por sua palavra falada, eles o conheciam. Por exemplo, os caminhantes de Emaús, quando Cristo esteve caminhando com eles e lhes falava das Escrituras e lhes abriu as Escrituras que falavam da vinda do Messias e os sofrimentos pelos quais passaria, essa palavra chegava ao profundo de suas almas e ardia o coração como se estivesse um fogo aí aceso na alma, no coração deles. Mas eles não percebiam quem era que ia com eles, mas quando chegaram à casa lá em Emaús, iam entrar na casa e Jesus estava com eles de longe como, bom, nos vemos, rapazes. E eles disseram, não, já está caindo o sol, vai escurecer, assim que fique conosco. Eles já tinham sido impactados em suas almas e queriam que Jesus continuasse falando, mesmo que não sabiam que era Jesus. Mas quando se sentaram na mesa para comer, Jesus tomou o pão, levantou seus olhos ao céu e deu graças a Deus. E quando partiu o pão, perceberam que era Jesus. O fez exatamente igual a como sempre o fazia quando havia estado com eles antes de sua morte. E o reconheceram. E agora, Jesus desaparece porque no corpo no qual ressuscitarão os mortos em Cristo, que é o mesmo tipo de corpo que nós teremos quando formos transformados, esse é o tipo de corpo que Jesus tem, e nesse corpo pode aparecer e pode desaparecer. Por isso, ele aparecia a eles, até com as portas fechadas, entrava e aparecia a eles, e eles se surpreendiam. Pensavam que era um espírito, mas era Jesus Cristo. E falava e realizava também certos sinais e falava do reino de Deus e em seguida desaparecia da vista deles, porque passava a outra dimensão, porque nesse corpo glorificado não há limitações quanto ao que pode ser feito pela pessoa que tem esse tipo de corpo. Assim será para cada um de vocês, para mim também, e para os mortos em Cristo que ressuscitarão, porque todos seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim como trouxemos a imagem do terreno de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, de Jesus Cristo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que você não pode continuar vivendo por toda a eternidade com um corpo corruptível. Tem que morrer esse corpo em algum momento, exceto se ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e aparecem a nós e somos então transformados e já não passaremos por essa etapa onde nossos familiares sofreriam muito. Há uma promessa para um grupo de pessoas que viverá no último dia e que verá a segunda vinda de Cristo e que o receberá em sua segunda vinda e que receberá a fé, a revelação, para serem transformados e raptados nesse último dia, assim como recebemos a revelação, a fé, para receber a salvação, a nossa salvação e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, que é a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário.
Essa revelação a recebemos por meio da pregação do Evangelho da graça. E por meio da pregação do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, recebemos a revelação da sua segunda vinda, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação para... Assim, receber a fé para ser transformados e raptados neste último dia. Assim como necessitamos a fé, a revelação para obter um novo nascimento, para obter o corpo teofânico da sexta dimensão, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo agora, necessitamos a fé para receber o corpo eterno, o corpo glorificado. E essa é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E é a voz de Cristo, essa trombeta final, grande voz de trombeta, aqui nos dá essa revelação, aqui nos dá essa mensagem que nos abre o entendimento e nos revela o mistério da sua segunda vinda. Esse é o mistério do sétimo selo que causou silêncio no céu por cerca de meia hora do céu. E continua dizendo São Paulo, vejam, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, que uma pessoa não pode continuar vivendo por toda a eternidade e entrar ao glorioso reino milenial de Cristo sem receber uma mudança, uma transformação. Uma pessoa não pode viver eternamente no corpo físico, mortal, corruptível e temporário, porque é um corpo temporário. Portanto, durará certa quantidade de anos. E é um corpo corruptível, portanto, tem que morrer para entrar em corrupção e desaparecer. Mas Cristo prometeu um novo corpo, incorruptível, imortal, um corpo eterno, um corpo glorificado para todos os que o amam e o receberam como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo. E o receberam e receberam o seu Espírito. E agora continua dizendo... Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Lembrem que é o mistério do reino de Deus do qual São Paulo está falando aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos os filhos e filhas de Deus vão morrer fisicamente, mas todos serão transformados e terão um corpo eterno. E os que não verão morte são os que estarão vivendo no último dia e verão a sua segunda vinda e o receberão. E assim receberão a fé para serem transformados e raptados no último dia. Mas, se algum dos nossos se vai antes, não se preocupe. A pessoa nem se preocupe em seus familiares. Ele regressará em um corpo eterno e será uma testemunha da ressurreição. Alguém tem que ir para que quando regresse seja uma testemunha da ressurreição. Porque se São Paulo aparece e as pessoas do tempo de São Paulo, pois vocês não conheceram São Paulo, nem conheceram as pessoas do tempo de São Paulo. Se alguém disser, eu sou São Paulo, você conheceu São Paulo? Pois não conheceu, portanto, não vai reconhecer. Mas se aparecer algum do nosso tempo, ressuscitado, dos que partiu, ressuscitado, dos que partiram, ressuscitado e começa a falar com você, e mesmo que tenha sido um anciãozinho ou uma anciãzinha, ao regressar em um corpo novo, jovenzinho de 18 a 21 anos em aparência, quando conversar com você, em algumas coisas que somente você e ele conhecem, e outras pessoas do tempo em que vivemos, por exemplo, quando disser, recorda quando vivias em tal lugar? E recordas quando falávamos de tal e tal tema? Ou quando íamos à igreja e nosso pastor, fulano de tal, nos falava sobre as coisas de Deus e a ressurreição e da transformação? Veja, eu já parti.
Mas agora regressei no corpo novo, conforme a como foi pregado que seria a ressurreição. E recordas aquela ocasião em que ele disse tal e tal coisa, e recordas aquela ocasião em que estávamos falando, você e eu, e você me disseste tal coisa e eu te respondi tal coisa? E você recordará e dirá, pois foi com fulano de tal, com que eu estive falando isto. E somente ele sabe isto, e eu. E agora, verdadeiramente, ressuscitou no corpo novo, como Deus prometeu. E quando os virmos, nós seremos transformados. Agora vejam vocês, isso é o que Deus prometeu para os escolhidos de Deus do último dia e para os que partiram em eras passadas e alguns dos nossos também que partiram. Agora continua dizendo, mas todos seremos transformados, ou seja, teremos um corpo eterno. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Agora, vejam, no abrir e fechar de olhos, vem um mensageiro, começa seu ministério, termina seu ministério na era que Deus o envia, morre e depois vem outro. Aparece, começa seu ministério, em seguida termina seu ministério e parte, e seu povo também, assim por diante, vão passando os mensageiros das eras, os quais são representados nos 7 olhos do Senhor que recorrem toda a terra. Se abre um olho do Senhor, em seguida se fecha, isso é um mensageiro aparecendo e depois morrendo. E assim, até que recorrem os 7 olhos do Senhor toda a terra, desde o território do Oriente Médio, onde São Paulo apareceu, lá na Ásia Menor, onde apareceu São Paulo, e em seguida, na Europa, 5 mensageiros que foram 5 olhos, 5 dos 7 olhos do Cordeiro, e em seguida na América do Norte, 1 dos olhos do Cordeiro, o 7º anjo mensageiro, e em seguida apareceram os 7 olhos do Senhor percorrendo toda a terra. Foram abertos e em seguida fechados os olhos do Senhor que percorreu toda a terra, os 7 olhos do Senhor. E agora, porquanto são os 7 olhos do Cordeiro nos 7 chifres do Cordeiro, encontramos que já terminou o trabalho dos 7 anjos mensageiros. E agora o quê? Depois disso é que vem o quê? A trombeta final. Vem num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E assim obteremos o novo corpo nós, e os mortos em Cristo obterão o novo corpo também. E isso é a final trombeta. E a final trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. É a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta que também aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, onde João apóstolo, no dia do Senhor, escutou essa grande voz de trombeta que a voz de Cristo diz. João apóstolo, eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É a voz de Cristo falando no último dia. E agora, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, essa voz diz que subamos e Ele nos mostrará as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram. Diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Ele promete nos revelar as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas
da igreja gentia. E E agora, como vai nos revelar todas essas coisas que onde aconteceram no último dia? Para isso ele terá um profeta na terra, porque sempre ele falou por meio dos seus profetas. Vejamos São Paulo, na leitura que tivemos de Hebreus capítulo 1, disse que Deus falou por meio dos seus profetas. Vamos ler novamente. Hebreus capítulo 1 diz, versículo 1 em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Por meio de quem Deus falou no Antigo Testamento, por meio dos seus profetas, e ao final, por meio de Jesus Cristo. E isso foi por meio de Jesus Cristo, quando? Nos últimos dias. E agora, em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, falando do povo hebreu, da forma em que Deus falou ao povo hebreu e a forma em que o povo hebreu rejeitou a voz de Deus, diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Agora vejam por meio de quem Deus falou, enviando o seu Espírito, falou por meio dos profetas, porque enviou o seu Espírito aos profetas e ungiu esses profetas e colocou na boca desses profetas a palavra divina. Era a palavra de Deus falada por meio dos profetas de Deus. Era o assim diz o Senhor, o assim diz Jeová para o povo hebreu. Agora vejam como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, sempre esteve falando e agora nos diz: sobe aqui. E agora onde vamos subir? Vamos subir aqui à era da pedra angular, porque as 7 eras já passaram. Se estivéssemos vivendo no tempo de São Paulo, teríamos que subir à primeira etapa, à primeira era da igreja gentia, a qual se cumpriu na Ásia Menor. Se estivéssemos vivendo em alguma dessas outras eras, teríamos que subir a essa era correspondente a esse tempo presente e escutar a voz de Deus por meio do mensageiro dessa era. E agora, porquanto já transcorreram as 7 eras e aconteceram todas essas coisas correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja gentia, agora ele nos mostrará as coisas que hão de acontecer depois dessas, das 7 eras. Nos mostrará as coisas que hão de acontecer na era da pedra angular. Portanto, temos que subir à era da pedra angular, onde Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E por meio de quem estará nos falando aqui, vamos ver. Ele disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: por meio de quem vamos obter o conhecimento de todas essas coisas que hão de acontecer. Aqui diz: por meio de quem estarão sendo reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Porque nesse personagem estará quem? Estará Cristo, em Espírito Santo, quem fez a promessa de nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E Cristo estará nele ungindo e por meio dele, Cristo estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio de quem são reveladas as coisas que em breve devem acontecer? Por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Para isso, ele é enviado no último dia à sua igreja, que estará em sua etapa mais gloriosa, a era da pedra angular. Essa é a era de ouro do reino de Deus. Assim como a era de ouro do reino dos gentios foi a etapa do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, com o seu império, foi a era de ouro do reino dos gentios.
Depois veio a era de prata do reino dos gentios, que estava representada nos peitos e braços de prata da profecia de Daniel, capítulo 2, versículos 30 ao 45. Isso foi o Império Medo-Persa. Em seguida veio a era de cobre do reino dos gentios. Isso foi a era ou etapa do Império da Grécia, com Alexandre o Grande. E em seguida veio a etapa ou era de ferro. E o ferro oxida. Veja a diferença que há entre o ferro e o ouro. Se você colocar uma peça de ferro e uma peça de ouro e lhe disserem, escolhes o que quiseres, o que você leva? Pois a peça de ouro. O ferro, uma peça de ferro, quanto valerá? Menos de $100, não é? Agora, uma peça de ouro, com uma peça de ouro, a pessoa é multimilionária. E vejam vocês, o reino dos gentios empobreceu tanto que já está representado na etapa de ferro. E agora, a etapa de ferro foi o império dos Césares, o Império Romano, e o Império Romano tem duas partes. As pernas de ferro, que foi a etapa na qual Cristo apareceu em sua primeira vinda, e esse reino dos gentios foi o que crucificou Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, cometeu o erro mais grave que o reino dos gentios cometeu em toda sua existência, a pedido do povo hebreu. E em um caso de um assassinato, tanto quem pede, quem paga para que matem uma pessoa, como que executa a pessoa, como quem faz o ato de matar uma pessoa, ambos são culpados na corte. Sim ou não? E na corte celestial, tanto o povo hebreu como o império dos gentios saiu culpado. E primeiro foi julgado o povo hebreu. Eles disseram, seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Crucifique-o. E lançaram sobre si essa responsabilidade. E desde o ano 70 da era cristã, o povo hebreu tem sofrido graves perseguições. A cidade de Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito no ano 70. Seu templo também foi destruído e ficaram sem templo e, consequentemente, sem sacrifício. E a cada ano, o povo hebreu oferecia a Deus o sacrifício da expiação do bode e levava o sangue da expiação ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório, ou seja, sobre o assento de misericórdia, para obter a reconciliação a cada ano, o povo hebreu com Deus. O ano que não fizesse isso, então o juízo divino vinha sobre o povo hebreu. E do ano 70 em diante, o povo hebreu não pôde levar o sangue do sacrifício ao lugar santíssimo do templo e, consequentemente, o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu, porque seus pecados não estiveram cobertos com o sangue da expiação. E Deus já não aceita sangue de animais, porque Deus já estabeleceu um sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus Cristo. E o único sangue que Deus aceita para a remissão, para o perdão dos pecados e para limpar o ser humano de todo pecado é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e também a expiação para todo ser humano. E toda pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, fica sem pecado. E o Espírito de Deus vem à pessoa e produz nele o novo nascimento e obtém assim um corpo teofânico da sexta dimensão, parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, no qual vai, se a pessoa fisicamente morrer, e regressará na ressurreição e obterá um corpo físico também, para viver por toda a eternidade. Agora, vejam vocês como, no programa divino, Deus
ha establecido estabeleceu, tanto para o povo hebreu como para os gentios, un solo sacrificio. um só sacrifício. El pueblo hebreo O povo hebreu necesita necessita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E os gentios necessitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque é o único sacrifício que não cobre o pecado, mas que o limpa ou tira da pessoa. E a pessoa é justificada. Isso significa que a pessoa fica como se nunca antes tivesse pecado. E agora podemos ver a importância. E agora podemos ver a importância da morte de Cristo na cruz do Calvário. Agora, vejam o povo hebreu, por causa de não ter um sacrifício pelo pecado, nem tem os sacrifícios, nem o sacrifício da expiação que ofereciam a cada ano, porque o seu templo foi destruído, e também não receberam o sacrifício de Cristo, portanto, os pecados do povo hebreu estiveram sendo vistos por Deus, e o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu, e vejam vocês como outras nações, por pouco exterminam o povo hebreu. Hitler, por pouco extermina o povo hebreu. Hitler, Mussolini e Stalin, por pouco fazem desaparecer da face da terra o povo hebreu, mas por causa da misericórdia de Deus e a promessa dada por Deus a Abraão, Isaac e a Jacó, Deus não permitiu que o povo hebreu fosse exterminado. E agora ai daquelas nações que tentaram exterminar o povo hebreu. Porque a Escritura diz: quem te abençoar será bendito, mas quem te amaldiçoar será maldito. E o que eles desejaram contra o povo hebreu será o que virá a essas nações. E isso vamos deixar aí quietinho, já que isso corresponde ao juízo divino que cairá sobre a raça humana. O juízo divino tem suas razões para cair sobre o reino dos gentios. Vejam, o reino dos gentios, na etapa das pernas de ferro, crucificou Cristo. Somente com a crucificação de Cristo é suficiente para o reino dos gentios receber o juízo divino. E agora, porquanto também o povo hebreu é o povo primogênito diante de Deus e para Deus, também tem consequência aqueles que perseguirem o povo hebreu. E agora chegamos ao tempo final onde o povo hebreu de um momento a outro despertará e obterá o sacrifício pelo pecado para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E isso será de regozijo para a nação hebraica e também para a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo. Porque por meio da pregação do Evangelho do Reino, que estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, o povo hebreu verá a vinda do Senhor do último dia e o receberá e dirá: este é aquele que estamos esperando. E então ele lhes contará a história da sua primeira vinda. E assim o povo hebreu obtendrá a bendição de Deus. E assim o povo hebreu obterá a bênção de Deus, seu entendimento será aberto, seu coração também será aberto para receber a Cristo e o povo hebreu obterá a redenção. O povo hebreu obterá a bênção de Deus, o povo hebreu obterá o Espírito de Deus, como foi profetizado em Ezequiel capítulo 37. E estará no meio do povo hebreu Cristo, anjo do pacto manifestado, e reclamará seu trono, que é o trono de Davi, para se sentar no trono de Davi e reinar durante o reino milenial, e depois por toda a eternidade. O povo hebreu será o povo que estará à cabeça de todos os povos, de todas as nações. Aí estará o trono do Messias, que será o rei não somente do povo hebreu, mas de todas as nações. Será um reino mundial. Portanto, os reinos deste mundo passarão a ser de nosso amado Senhor Jesus Cristo, como diz Apocalipse capítulo 11 e versículo 15 em diante, onde diz:
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes O voces sétimo en el anjo tocou a sua cielo trombeta que e houve decían, no céu "Los grandes reinos vozes que del diziam: mundo os han venido reinos a do ser de mundo nuestro vieram a Señor ser do y nosso de su Senhor e do Cristo, seu y Cristo, Él e ele reinará por los para siglos todo de los sempre. siglos. E os 24 E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Agora vejam o que estará acontecendo neste tempo final. E o juízo de Deus cairá sobre a raça humana, sobre o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro, onde o anticristo tomará esse reino e estará governando sobre o império dos gentios. Agora, podemos ver o que está acontecendo, e Deus continuará nos revelando todas essas coisas que estarão acontecendo neste último dia. E isto é por meio do seu anjo mensageiro, do qual diz: E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por isso também em Apocalipse, isso foi Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que devem acontecer. Toda a informação das coisas que devem acontecer no último dia são dadas por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Porque esse é o mensageiro enviado por Cristo para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a gentios e a hebreus também. E agora, quanto à ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação também, está na mensagem de Cristo através do seu anjo mensageiro toda a informação que nós necessitamos ter para obter a fé, para ser transformados e raptados nesse último dia. Agora vejam como São Paulo continua falando sobre deste grande evento. Tínhamos lido em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos. E nós seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos e obteremos um corpo novo com átomos novos e átomos eternos. Porque Deus disse: faço novas todas as coisas. Ele fará um corpo novo para cada um de nós. Ele fará um corpo novo para os mortos em Cristo que ressuscitarão. E Ele fará um reino novo, o glorioso reino milenial de Cristo, para todos os filhos e filhas de Deus e para o povo hebreu e para todas as nações que sobrevivam ao juízo divino da grande tribulação, onde esperamos que a América Latina e o Caribe escape dos juízos divinos e entre ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E terá então uma mudança de reino também. Será mudado do reino dos gentios ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo é quem faz novas todas as coisas. Ele é o sétimo selo. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez carne no meio do povo hebreu. E ele disse, no capítulo 21,
Vejam, En el capítulo no 1, capítulo 1, verso 10 versículo a 11, 10 a él dijo 11, que él ele era disse Alfa que era o Alfa e o Ômega. capítulo E no 21, capítulo 21, verso versículo 6 dice, 6 disse, verso 5 y 6 versículo dice, 5 e 6 y el que estaba diz, sentado en el trono dijo, e o que estava sentado "He no aquí, trono disse, yo hago nuevas faço novas todas as E coisas. me dijo, E disse-me, "Escribe, escreve, porque estas palavras pois essas palavras são são fieles verdadeiras e verdadeiras." fiéis. E me dijo, E disse-me, "Hecho está Eu sou o cumprido, eu Alfa sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. ¿Quién es el que habla aquí? Quem é que fala aqui? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. E E ele é quem faz novas todas as coisas. E diz, al que tiene sed, venga. Digo, al que tiene a sed, quem tiver yo le sede, daré de graça lhe darei da fonte da água da vida. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem estará dando da água da vida? Cristo, o Alfa e o Ômega. Nosso amado Salvador, é Ele quem dá da água da vida a todo aquele que tiver sede. É Ele quem dá da água da vida, da fonte da vida, a todo aquele que tiver sede. E diz, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora veja a bênção tão grande que ele tem para todos os seus filhos, pois tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Eles são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, que com grande voz de trombeta no último dia seriam chamados e juntados. Essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, que soa neste tempo final, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Para quê? Para fazer novas todas as coisas. Nos dará um corpo novo. A nós os que vivemos e aos mortos em Cristo que ressuscitarão. E nos dará um novo reino. Já não o reino dos gentios, mas o reino de Deus. Aí estaremos com Cristo como reis e sacerdotes, e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Ele também nos deu um novo corpo teofânico, da sexta dimensão, um novo corpo, um novo espírito. É o Espírito de Cristo que recebemos quando o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo. E agora, vejam vocês que Ele faz novas todas as coisas. Ele faz novo o ser humano, lhe dá um novo nascimento. Para os que creem nele e lavam seus pecados no seu sangue, e recebem seu Espírito Santo, e lhes dá uma nova família. Os coloca em uma nova família, nascem em uma nova família, na família celestial. Assim como nascemos na família terrena. E amamos a nossa família terrena e queremos a vida eterna para eles também. E oramos por eles, para que Deus lhes dê vida eterna, para que lhes abra a alma, o coração e o entendimento, para compreender o programa de Deus e para que recebam a salvação e vida eterna. Agora continuamos lendo a Escritura de 1 aos Coríntios, onde estávamos lendo. Lemos uns versículos e passamos a outras escrituras que estão relacionadas com isso que diz. E por isso estamos passando de umas escrituras a outras escrituras para ter o quadro claro de todo o programa de Deus. E agora nos diz que os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Para quê? Vamos ver para quê. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Já então desaparece a morte para os filhos de Deus, já fisicamente não morrerão nunca mais. Por quê? Porque já teremos o corpo eterno.
y viviremos e con Cristo viveremos com Cristo por el milenio pelo y milênio e por por toda toda la a eternidad. eternidade. Y entonces se E cumplirá la então palabra se que cumprirá escrita, a palavra su que vida está escrita: es la tragada muerte foi a morte en victoria. na vitória. Desaparece la muerte Desaparece para a los morte hijos para os e filhos hijas de e filhas de Deus. ¿Por quê? Por quê? Porque Porque Jesucristo, Jesus Cristo, el séptimo o sello, sétimo selo, hace nuevas faz novas todas las cosas. todas as coisas. Hemos visto Vimos cómo es que él hace como é nuevas que ele faz novas todas las cosas. todas as coisas. Él está Ele haciendo está una nueva creación. fazendo uma nova criação, llevando ou a seja, cabo realizando uma uma nova nova criação. criação. E ele E ele é o princípio dessa nova criação, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O princípio da criação de Deus. Essa nova criação que começou com Cristo e continua com todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que vem de era em era, e recebem Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo, e assim nascem de novo. Se tornam novas criaturas, porque Cristo faz novas todas as coisas. O faz novo você e nos fará um corpo novo também. Porque Ele faz novas todas as coisas e nos dará um novo reino e nos colocará em um novo reino físico, literal, aqui na terra, que é o glorioso reino milenial de Cristo. Agora vimos como Cristo faz novas todas as coisas. Todas as coisas são feitas novas com o sétimo selo. E para o último dia, com a segunda vinda de Cristo, virá uma transformação dos escolhidos que estão vivendo na terra e entrarão na imortalidade. E os que partiram ressuscitarão em corpos eternos. E assim começará essa transformação física e essa mudança física, onde Deus fisicamente estará fazendo novas todas as coisas. Pois Ele, no campo espiritual, já esteve fazendo novas todas as coisas. Esteve nos criando um corpo novo, teofânico da sexta dimensão. E em breve nos criará um corpo físico, glorificado e eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Isso já está pensado por Deus, predestinado por Deus, ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Agora, quantos gostariam saber e ver como é o corpo eterno que Deus predestinou para você, que Deus escolheu para você desde antes da fundação do mundo? Pois terá a oportunidade, caminhe sempre em frente, servindo a Cristo todos os dias de sua vida, e sempre tendo suas vestes limpas. Quando cometer algum erro ou pecar diante de Deus, confesse a Cristo suas faltas, os seus pecados, e lave seus pecados no sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós seremos transformados, e depois nos olharemos no espelho e diremos: este era o corpo que Deus tinha predestinado para mim, o corpo eterno, e já o tenho, e o teremos. É uma promessa. E já o temos por meio da palavra falada. Ou seja, que já ao receber a palavra, recebemos aquilo que nos dará esse corpo eterno. Primeiro é preciso receber em forma de palavra falada a bênção. E depois se materializa essa bênção, se torna realidade, se materializa e se torna visível. Mas primeiro é preciso recebê-lo em forma de palavra. Porque as coisas que se veem foram feitas do quê? Das coisas que não se viam. Isso está em
Hebreos Hebreus capítulo 11, ahí nos habla aí nos fala de las cosas que se das ven coisas que se veem e de como vinieron. vieram. Dice, pues, Diz, la fe, ora, a la fé sustancia de las é a cosas, certeza das coisas. pues la fe, la certeza de lo que se espera, Ora, a fé la convicción é a de lo que certeza no se das ve. coisas que se esperam e a Porque por prova das ella coisas que não se veem. alcanzaron buen Foi por ela que os testimonio antigos los alcançaram um bom antiguos. testemunho. Pela fé, Entendemos que os mundos constituído el foram universo criados por pela la palavra de Deus, de modo de maneira que que o visível fue hecho não foi de lo feito que do no que se se veía. vê. E agora, E agora, quando quando recebemos essa essa palavra criadora falada acá en el alma, aqui na alma, creyéndola con crendo toda nuestra nela alma, com toda a nossa alma, hemos recibido recebemos esa essa transformação, esse corpo eterno, todavía mas ainda está em processo en el programa no divino programa para divino para materializarse se materializar en nosotros. em nós. Pero primero hay que Mas recibirlo primeiro é en preciso forma recebê-lo em de forma palavra de palavra criadora falada para nós. Assim é também a cura divina e assim é toda a promessa de Deus. E agora vejam vocês, quando a terra estava desordenada e vazia, vejam o que aconteceu. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, vamos ler aqui, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Vem que veio a palavra criadora primeiro, foi falada, e depois se materializou essa palavra aparecendo a luz. Quantos minutos, horas, dias, semanas ou meses ou anos transcorreu desde que Deus disse haja luz até que apareceu a luz? Não sabemos. Mas a coisa é que Deus disse e se cumpriu o que Deus disse. E Deus disse para nós que nos dará um corpo eterno. E nós o cremos com toda a nossa alma. O temos aqui dentro, em forma de palavra falada. Portanto, ao redor dessa palavra falada que recebemos em nossa alma, vai se materializar, vai se cumprir essa promessa e vamos ter o novo corpo. Agora, vimos que tudo é simples. Vejam, quando o Messias, 2000 anos atrás, tinha que vir à Terra, apareceu o arcanjo Gabriel à Virgem Maria e ele disse que era muito favorecida e que havia achado graça diante de Deus. E ele deu a notícia de que ela era a mulher eleita para trazer essa criancinha ao nascimento, ou qual seria o Messias. Veja como diz São Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante, diz: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí está dando a palavra de Deus, a palavra criadora. E agora vejamos. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E agora vamos ver o que ela disse. O anjo continua falando e diz: até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril,
hay imposible pois para Deus nada é impossível. Entonces María Disse dijo, então Maria: He aquí la Eu sierva sou a del serva Señor. do Senhor. Hágase conmigo Cumpra-se em mim, conforme a tu segundo a tua palavra. Y el ángel E o se anjo fue de ausentou-se su presencia. dela. Y se hizo E conforme foi a la feito palabra conforme del a ángel, palavra que do es la anjo, palabra de que é a Dios, palavra que de fue Deus que foi hablada falada a María. a Maria. Y ahora, E agora, miren ustedes una vejam cosa muy vocês uma importante. coisa muito importante. El Espíritu Santo O Espírito vino. Santo veio ¿Para qué? para quê? hacer sombra Para sobre María, fazer sombra para sobre que se Maria, para que se cumpliera cumprisse essa essa palavra prometida. prometida. Y ahora es el E Espíritu agora é o Santo el que viene Espírito siempre Santo quem vem y se sempre manifiesta e se para que manifesta cumpla para que se lo cumpra ha sido prometido, o que foi y prometido e nós hemos creído con cremos toda com nuestra toda a nossa alma. alma. Porque sin ejércitos Porque y sin fuerza, no é con sem ejércitos exércitos e fuerzas, sem sino força, não é con com mi exércitos espíritu, e com con força, mi espíritu, mas dicho com o meu el espírito. Señor. Com o meu espírito, disse o Assim diz Senhor. Malaquias, Assim diz em em Zacarias capítulo 4, assim diz, assim diz, porque porque a obra de Deus no meio da sua igreja e com a sua igreja é uma obra, não de homens, mas é a obra do Espírito de Deus. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E por que foi para lá? Pois o arcanjo Gabriel havia dito que sua parente Isabel também tinha concebido, assim que iria ver a sua prima, para ver como estão as coisas por lá e para dar a notícia do que o anjo havia dito a ela. Ao ouvir Isabel a saudação, ou seja, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. A criancinha que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Não disse o arcanjo Gabriel ao sacerdote Zacarias que esse filho que teria seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe? E aí estava, recebendo o Espírito de Deus, sendo cheio do Espírito de Deus ainda desde o ventre da sua mãe. Saltou de alegria, de regozijo. João Batista, estando no ventre da sua mãe, ainda tendo uns 6 meses, já aí no ventre da sua mãe. Exclamou ela em alta voz. Quem? Isabel, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Vejam a alegria que João sentiu ainda estando no ventre de Isabel. Por isso é que quando algumas mães colocam gravações em seu ventre quando tem o bebê aí, eles aprendem, escutam, estando ainda no ventre da sua mãe. E agora, vejam vocês, escutou a voz de Maria quando saudou Isabel, a qual passou pelos ouvidos e chegou até onde estava o ventre, até onde estava João Batista lá no ventre de Isabel. E isso acaso é impossível? Pois, vejamos uma coisa. Ouviu Isabel e também ouviu o menino lá. E quando Isabel comia e se alimentava, não era alimentado o menino também? Pois, claro que sim. Tudo recebia por essa conexão que havia entre Isabel e João Batista. Agora podemos ver que assim como se alimenta o bebê no ventre da mãe, com o alimento que a mãe come e transmite a ele, assim também com o que ela ouve, o menino, a criança também escuta, porque aí ele está, mas ele está obtendo tanto o alimento físico que necessita, o qual passa através da sua mãe, e vejam vocês, passou a saudação de Maria à criança João Batista, a qual saltou de regozijo, de alegria. E agora continua dizendo
Bienaventurada la que creyó, Bem-aventurada aquela que porque se creu, cumplirá pois se lo que le cumprirá fue o que lhe dicho foi de dito parte del da Señor. parte do Senhor. Y E bienaventurado bem-aventurado todo todo hijo e hija de filho e filha de Deus, Dios, en la edad na era em que lhe toque em viver, que lhe corresponda que ouve viver, a voz de Deus, que ouve a voz de Deus, por meio do mensageiro da sua era, porque se cumprirá nele o que foi dito da parte do Senhor. Para os das eras passadas, a promessa é que ressuscitarão em corpos eternos. E alguns dos nossos também, que tiver que partir por idade avançada, ou por acidente, ou por alguma causa. A promessa é que ressuscitará no último dia, no sétimo milênio, em um corpo eterno. E nós, os que vivemos, temos a promessa de Cristo de ser transformados e obter assim um corpo eterno conforme a como foi profetizado na palavra de Deus. E bem-aventurados os que creem nesta verdade bíblica, nesta promessa bíblica, porque bem-aventurado é quem creu, porque se cumprirá nele o que lhe foi dito da parte do Senhor. E é por meio do seu anjo mensageiro que Cristo estará nos falando todas as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, as coisas que o anjo de Jesus Cristo estará falando na sua mensagem são da parte do Senhor Jesus Cristo. E aí está, para nós, toda a bênção de Cristo sendo falada, para nós recebermos em nossa alma, crer nela com toda a nossa alma, para que em seguida se materialize em cada um de nós. Porque primeiro é preciso crer, para depois ver materializado em nós o que Cristo prometeu. Não é como algumas pessoas pensam e dizem, é preciso ver para crer. Não, é preciso crer para ver materializado o que Deus disse e nós cremos. Agora, nós estamos vendo que todas as coisas são feitas novas com o sétimo selo, com a segunda vinda de Cristo. Ele prometeu um novo corpo para todos nós, assim como prometeu um corpo teofânico novo, o qual nos deu. Assim também nos dará o corpo eterno, físico e glorificado, a nós e aos que partiram, mas que tinham recebido o novo nascimento. Também Ele nos daria uma nova mensagem dispensacional. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino e já nos deu essa nova mensagem. Nos daria também uma nova dispensação. Essa é a dispensação do Reino e nos deu essa nova dispensação. Também nos daria uma nova era, a era da pedra angular, que é uma era eterna. E nos daria uma mensagem eterna. A mensagem da era da pedra angular. Essa é a mensagem eterna de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, que vem pregando esse anjo, que aparece aí. Vejam, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Em diante diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O privilégio da pregação do evangelho é concedido a seres humanos. Este é um profeta mensageiro para o último dia. É o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino com o evangelho eterno. Porque é enviado a uma era eterna, que é a era da pedra angular, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse é o anjo mensageiro que anuncia o juízo divino sobre a raça humana. É o anjo mensageiro que prega o dia de vingança do nosso Deus. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora podemos ver que Ele faz novas todas as coisas. Ele nos dará também um novo reino físico
é o reino de Deus, o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde entraremos com Cristo e reinaremos com Ele por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Porque Ele disse, faço novas todas as coisas. Ele é o sétimo selo, o anjo do pacto. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que era diferente dos demais anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Quem apareceu nessa nuvem formada por anjos em 28 de fevereiro de 1963 como sinal do Filho do Homem no céu. Ele faz novas todas as coisas. Ele é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o sétimo selo, que foi aberto no céu e se fez silêncio no céu por cerca de meia hora. E para o último dia, como virá? Ele manifestado neste planeta Terra? Vejam, vocês vêm falando por meio do seu anjo mensageiro, porque vem manifestado em seu anjo mensageiro. Ele vem como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. No livro dos selos, página 256 em espanhol, diz o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, esse profeta que é o anjo de Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, estaremos encontrando o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Este anjo que era diferente dos demais, o qual é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o estaremos encontrando velado em carne humana. O estaremos encontrando encarnado entre os seres humanos em seu anjo mensageiro e estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, para assim que todas as coisas sejam feitas novas conforme a palavra de Deus. Todas as coisas são feitas novas com o sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, dando-lhes testemunho de todas as coisas sendo feitas novas com o sétimo selo. Agora, que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e tenhamos o novo corpo eterno que Ele prometeu para nós, e assim para nós seja feito novo o corpo que Ele prometeu, e tenhamos um corpo novo como Ele o prometeu. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus os abençoe grandemente e a cada dia os use mais e mais em sua obra. E que Deus continue nos revelando todas essas coisas que Ele prometeu para este último dia. Todas essas coisas que Ele fará novas para este tempo final. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim.